de maneira geral, para vocês terem um esquema que poderia ajudar, eu não sei se eu vou conseguir falar de tudo isso, mas pelo menos eu coloco o esquema. Essa experiência do mistério, aproximação do mistério, poderíamos dividir essa experiência em dois grandes blocos: o Ocidente e o Oriente. Seria, geograficamente falando, a experiência oriental, a experiência ocidental. E essa divisão geográfica corresponde a outra grande divisão, que vai nos ajudar possivelmente durante esta manhã. Quando falamos em Ocidente, a gente vai falar das místicas do ser. E quando falamos em Oriente, desculpa, este é o Oriente. Quando falamos em Oriente, vamos falar das místicas do ser, e quando falamos em Ocidente, a gente vai falar das místicas da fé. Duas maneiras de classificar aqui: Oriente, Ocidente. Oriente seriam as místicas do ser e Ocidente as místicas da fé. Bom, seria uma primeira maneira de colocar esse conjunto de considerações. Então, como tem muita coisa, eu não vou, já vou diretamente em matéria. Então, com profundo respeito, porque sou um conhecedor muito ruim, não conheço realmente, mas simplesmente um interesse que eu tenho, e o que eu conheço, o conheço a partir dos olhos meus, que são cristãos, né? E ocidentais, então essa é a limitação. Então vamos nos aproximar da primeira experiência no âmbito oriental, que seria o hinduísmo. O hinduísmo. Claro, é uma coisa imensa, por isso estou obrigado a escolher algumas coisas. Como entender esta experiência do hinduísmo, a experiência do mistério, né, a partir do hinduísmo? Então, tem alguns traços característicos. E eu vou ir explicando cada um desses traços, né? O traço fundamental do hinduísmo, a meu modo de ver, é a não dualidade. É a primeira coisa. A não dualidade. Essa não dualidade é chamada com a palavra Vedanta, diz que tem sua origem nos Vedas. Os Vedas são um conjunto de escritos, né? A última parte dos Upanishads, né? Os Vedas são como a conclusão dos Upanishads, que são o conjunto de escritos do hinduísmo, né? Upanishads, e os Vedas é uma parte deles, né? Então, é uma palavra não dualidade que, dentro desse contexto Vedanta, é chamado de Advaita. Advaita, né? Advaita. Que significa isso? Não dualidade. Mas, a partir da cabeça
ocidental, sempre essa palavra Advaita, não-dualidade, foi interpretada muitas vezes de maneira monista, ou às vezes de maneira panteísta. O que quer dizer isso? A não-dualidade, às vezes, é vista de uma maneira monista, dizer só a não-dualidade está afirmando um único princípio. Mas não é precisamente isso. Mas também, a partir da cabeça ocidental, essa não-dualidade Advaita é entendida como uma afirmação panteísta. Não? Tudo se mistura, tudo é a mesma coisa, não tem distinção. Também é uma limitação, não é realmente aquilo. Né? Mas, dentro da mesma tradição indiana, né, e concretamente tradição hindu, existem interpretações monistas e dualistas dessa não dualidade, Advaita. Né? E a gente tem que ser claro, quando a gente está pensando nessa dualidade, não significa simplesmente identidade, que é uma maneira de interpretar essa não dualidade. Né? Advaita significaria identidade, só a mesma coisa, o mesmo. Né? Só existe uma única coisa. Mas também não é isso a identidade, Advaita. Né? Não significa necessariamente identidade, mas simplesmente significa não dualidade. Não vamos dar mais voltas. Por quê? Porque queremos sempre a gente definir com alguma coisa. Não, significa não dualidade, simplesmente. Né? E tudo isso sempre dentro da linguagem do balbúcio místico. Né? É um balbúcio místico porque a gente não acha palavras para poder expressar aquilo. Né? Então, falar da não dualidade, devemos afirmar que não implica falar da identidade necessariamente. Claro, tudo isso já começa a se complicar. Né? Aí Gonçalves Faust lembra num dos escritos que tinha um professor que dizia, para entender aquilo, dizia, bom, nós somos dois, mas também não um. Nós somos dois, mas também não um. Poderia ser a expressão. Né? Essa é a não dualidade. Nem isso, nem aquilo. Simplesmente não dualidade. Bom, é o primeiro princípio que está como no coração do hinduísmo. Né? Então, talvez mais para frente a gente vai entender. Porque é essa experiência da não dualidade que vai ser a fonte da experiência do mistério a partir da tradição hindu, do hinduísmo. Né? Quem consegue fazer essa experiência do Advaita, né? Compreender, sentir a não dualidade, tem essa relação com o mistério. É a experiência mística por excelência do hinduísmo. Então, primeira característica, não dualidade. E imediatamente eu apresento outra, vocês vão, aos poucos fica mais claro. Né? A segunda característica é a inacessibilidade. Inacessibilidade. Estamos falando do mistério. Então, o mistério é inacessível. A inacessibilidade, esse mistério, essa realidade. Né? Então, o que significa essa inacessibilidade do mistério? Significa simplesmente que existe uma radical transcendência e inacessibilidade de Deus, poderíamos dizer nós. Deus, ou esse mistério, é radicalmente transcendente, portanto, inacessível, porque ele é transcendente. E existe uma expressão na língua da Índia, né, que diz
o seguinte: neti, neti, não? Neti, neti, que a tradução em português poderia ser não isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Neti, neti. Até é como um mantra, né? Afirmação constante. Neti, neti, não é isso, não é isso. E eles repetem com insistência aquilo. Não é isso. Neti, neti. Então, os Upanishads, os livros, os escritos, poderiam ficar naquilo, é como algo constante nos Upanishads. Vocês pegam os Upanishads e aquele neti, neti é como algo que acompanha constantemente aquilo. Né? Que a afirmação que não é, falando do mistério, né? Que para a gente compreender, talvez, seria bom lembrar aquela famosa frase de Agostinho: se o entendes, já não é Deus. Lembra de Agostinho? Se dizem que o entenderam, então não é mais Deus. É Agostinho. Então, seria como um correspondente para entender o que é essa inacessibilidade. Neti, neti, não é Deus. Então, aí a gente já poderia até tirar consequências para a nossa própria espiritualidade. Outra frase muito conhecida, aquela de Agostinho e o neti, neti, é aquele que aparece nos Upanishads também, do Kena, uma parte também dos Upanishads, que diz: aquele não pode se converter jamais em objeto de conhecimento. Quem crê, quem acredita conhecê-lo, não o conhece de verdade. É a mesma dinâmica, aquela de Agostinho. Né? Se dizes que o conheces, não é mais Deus. Né? Quem acredita conhecê-lo, não o conhece em verdade. Aquele, falando do mistério, né? Aquele não pode se converter jamais em objeto de conhecimento. Não pode ser objeto de conhecimento. Bom, então, veja, aí nos marca essa segunda característica, inacessibilidade. É totalmente inacessível. Esse totalmente inacessível, na linguagem da região, se chama de Brahman. O Brahman, isto é, aquilo que está por acima de mim, aquilo que é totalmente longínquo, que é totalmente remoto, que é totalmente distante. Brahman é aquilo que está por acima de mim, o mais longínquo. E ao mesmo tempo, esse Brahman é o que está mais profundamente dentro de nós mesmos. No mais íntimo de mim, no mais profundo da minha pessoa. Então, aí aparece uma unidade. É aquilo que está mais longe de mim, mais distante, mais remoto, acima de mim, né? Mas ao mesmo tempo o que está no mais profundo de mim mesmo. Então, aí se dá uma unidade. E essa unidade se expressa como praticamente um mantra. O famoso mantra que poderia ser repetido eternamente, né? Atma Brahma. Atma Brahma. Atma Brahma. São as duas coisas. Atma, que seria
o outro que está junto com Brahman, Atman, essa unidade, essa relação entre Atman e Brahman pode ser nós mesmos, né? E tem uma frase sástrica que diz: Tat Van Asi, tu és aquele. Essa relação Atman Brahman, tu és aquele. Isto supõe que o Atman é a dimensão mais funda do ser humano. O Atman corresponderia à dimensão mais profunda do ser humano, que praticamente a gente não consegue traduzir nas línguas latinas. Esse é Atman. Não tem uma palavra correspondente exatamente para traduzir Atman. Tem muitas tentativas, mas é melhor dizer, é aquela dimensão a mais profunda do ser humano, que, em geral, é inacessível para nós mesmos, né? Portanto, se é inacessível para nós mesmos, mas está lá no fundo de nós mesmos, tem uma identidade, uma quase-identidade com o Deus mais transcendente. Onde que se encontra aquilo? No fundo, seria... isso quer dizer, então, que Deus é longínquo, distante, o Brahma, né? Mas, ao mesmo tempo, se encontra num Atman, que está no mais profundo de nós mesmos. Então, tem uma quase-identidade com Deus. Com esse Deus que é transcendente. Com esse que é chamado de Supremo Brahma. Ou outra maneira de chamá-lo é o Atman universal. O grande lugar onde